Boa noite, Wagner Félix. Boa noite. Tudo bom com você? Excelente, graças a Deus, tudo jóia. Excelente. Boa noite a todos, proprietários de CFCs, instrutores de Centro de Formação de Condutores. Boa noite também a alguns parceiros aí das instituições e entidades do Estado de Minas Gerais, que também creio que vão nos prestigiar nessa live. Tá dando para me escutar certinho, Wagner? Tá excelente. Você tá me ouvindo bem? Sim, tranquilamente. Então, Wagner, a gente já começou com um pouquinho de atraso, é a primeira vez que a gente inaugura uma live aqui, né? Um Ótimo. prazer muito grande estar aqui com você. Quero de antemão agradecer, né, essa sua disponibilidade, essa presteza sempre aí com a gente, com a associação. Quero ressaltar, né, que o Wagner ele está de férias, mas se dispôs a estar aqui com a gente devido, né, Wagner, essas dúvidas, essas dificuldades e entendimentos que a gente está tendo, porque são muitas mudanças, né? E faz-se necessário esse diálogo mesmo, a utilização dessas ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, que vem facilitando aí a vida, né, do empresário, do proprietário de CFC, dos instrutores, onde a gente consegue aí levar com mais presteza e eficiência essas informações. Então, quero te agradecer muito por estar disponibilizando aí uma sexta-feira à noite, um dia de férias. Quero agradecer também a doutora Maria Alice, que também é a chefe do DHCC e sempre está ali nos acolhendo, nos atendendo. Deixou, Daniela, fique à vontade lá com o Wagner, né? Programe com ele. O doutor Eurico também, que hoje é o chefe do Detran, também muito sempre ali prestativo, né? Sempre ouvindo as nossas sugestões. Então, quero agradecer mesmo de coração aí essa parceria, né, que hoje existe entre a associação e o Detran. Vou abrir a palavra, Wagner, para você também, né, dar uma palavrinha aí, que hoje a gente vai ter, como diz, uma noite bem produtiva. Então, Dani, eu também vejo como uma oportunidade, quero agradecer também a oportunidade. Isso é importante para o Detran também, né? A gente poder dirimir essas dúvidas que acaba facilitando o nosso serviço lá. E para vocês também. E aproveitando quem está aqui também, sejam nossos multiplicadores, né? Às vezes tem muitas autoescolas, talvez não está aqui no momento, mas vocês podem passar essas informações, que às vezes lá no Detran a correria é muito grande, o movimento é muito grande, talvez a gente não tenha um tempinho assim, para a gente discutir os temas, o porquê está acontecendo certas situações, certas coisas. Então, esses encontros assim, é muito importante para a gente dirimir as dúvidas e conversar com mais calma, com mais tranquilidade. Então, eu estou aqui à disposição aí do seu pessoal. Excelente. Então, a gente colocou em pauta alguns assuntos, os temas que hoje são mais discutidos, que a associação ela é mais provocada, onde a gente vê que tem aí, né, mais dúvidas. Quero iniciar, Wagner, a gente falando em relação à adição e a mudança de categoria, onde a gente tinha um impasse aqui em Minas Gerais, um entrave, né, que quando o condutor ele estava ali em um processo e ele vinha a abrir ou necessitar de pedir uma segunda via de habilitação ou até mesmo o documento vencia durante aquele processo de adição ou mudança, a gente não conseguia entender o porquê que ele perdia isso aí, né? Então, hoje a gente já tem aí várias informações que essas falhas vêm sendo reparadas. A gente ainda tem, Wagner, não vou mentir para você, a gente tem uma insegurança muito grande ainda por parte dos CFCs. Alguns falam assim, eu prefiro não arriscar. Né? Essa é a frase que a gente escuta muito, é a mensagem que a gente escuta muito dos associados. Eu não arrisco, eu prefiro falar com o meu aluno, que é condutor, para concluir um processo, para depois ele iniciar. Então, Wagner, eu quero ver, né, com você, se hoje realmente o condutor que está em processo de adição ou mudança, se ele solicitar outro tipo de serviço, né, tais como, serviços como a renovação da CNH, uma alteração de dados, a expedição de uma segunda via de um documento. Esse condutor, ele não corre mais esse risco, o proprietário de CFC, a secretária de Dani, seu CFC áudio, também. eu perdi seu áudio, Dani, Perdeu no meu áudio? finalzinho. Opa, Opa, voltou. voltou. Então, hoje, o proprietário do CFC, ele pode passar essa informação, a secretária, a recepcionista do CFC, ela pode passar essa informação ali para o aluno que chega e fala, olha, perdi minha CNH, eu preciso de uma segunda via. Não está acontecendo mais essa situação? Você pode afirmar isso para a gente? Ou a que pé que isso está?
Então tá, muito bom esse tema, que é importante a gente entender uma situação aqui. Não só agora como antes. E eu vou deixar muito claro para o segmento aqui que nós temos um grupo em todo o estado, de todos os operadores da Cinetrans. Nós criamos um grupo esse ano, que a Patrícia, inclusive, eu uso a Patrícia para divulgar para toda a Cinetrans. E eu tenho um grupo também de secretários gerais, o chefe das bancas de toda a Minas Gerais, que nós vamos discutir isso mais à frente em outros temas também. Então, a primeira coisa importante aqui, o que eu vou falar aqui, a Cinetrans também é orientada. Gente, muito claro para o processo de adição e mudança de categoria. O que a autoescola tem que entender o cidadão? O que a lei exige do cidadão? Lá no artigo 5º da 789 é muito claro que para adicionar e mudar a categoria tem que ter um exame médico e uma carga horária. A lei fala isso. Então, precisa do exame médico e uma carga horária. Então, se eu mandar um exame médico, um candidato fazer um terceiro exame médico por causa de problema de sistema, eu estou onerando indevidamente o cidadão. Ele não tem que fazer isso. Então, mas o que é importante? Onde dá a confusão para o pessoal entender? Eu estou no processo de adição e mudança. Um exemplo, a minha carteira venceu. Olha só, o cidadão ele pode optar por usar aquele exame médico da adição e renovar a carteira. Tudo bem, nesse caso que ele utilizou o exame médico, ciente que ele usou, aí ele deixa de cumprir o requisito da lei. Então, quem utiliza o exame médico querendo utilizar, porque não quer pagar um novo exame médico para renovar um exemplo, aí ele perde o processo. Mas olha uma situação aqui. Eu estou com a carteira em dia, estou adicionando e mudando, eu perdi minha carteira. Aí eu quero uma segunda via. O sistema do Detran não consegue mandar o exame diferente, manda o exame novo. O candidato não é culpado disso. Então, para a gente resumir aqui, gente, o cidadão, se ele não utilizou o exame médico dele para adição e para mudança, ele não perde o processo. Ele não vai perder o processo. Inclusive, eu já orientei os operadores do interior que a gente vai fazer um ajuste interno que o sistema já começou automaticamente a resolver isso sem interferência humana. Para a segunda via e permissão para definitivo, hoje o operador não tem que fazer nenhuma rotina a mais lá. É só solicitar o serviço. E na mudança, ainda o operador tem que mexer. Mas uma coisa é muito clara, o cidadão ele não tem que fazer um terceiro exame médico. Se ele não usou o exame médico dele, ele não perde o processo. Agora, uma coisa importante, Daniel, deixar para o segmento, gente, assim que cumprir a carga horária do cidadão, é bom cadastrar o certificado, por quê? Mesmo eu aproveitando o processo, carga horária não certificada depois do primeiro ciclo, essa carga horária, aí o cidadão ele vai ter que repetir essa carga horária. Só esse detalhezinho. Então, a autoescola teve o cuidado de cadastrar o curso dele, ele não perde o processo. Excelente. Então, hoje a gente não tem mais nesse problema de, infelizmente a Prodenge ainda não sanou e tal, então isso não acontece mais. Vou até dar uma dica, vou aproveitando aqui, Wagner, as suas informações, até para dar uma dica para quem está nos assistindo, porque eu escuto às vezes alguns proprietários de CFCs que falam assim, eu não vou lançar a carga horária, porque a pessoa às vezes ainda não quitou os débitos com a empresa. Então, isso já é uma outra situação, né? Porque se ele está em débito e ele transfere essa carga horária para um outro CFC, a empresa vai ter o prejuízo financeiro da mesma forma. Então, assim, um pensamento que ele não tem muito embasamento, né? Porque se a pessoa ela está ali te devendo, né, não pagou a prestação de serviço, você vai ter que usar outros meios através dos seus contratos aí de prestação de serviço, que hoje, inclusive, está expresso na nossa portaria, a obrigatoriedade lá na portaria de credenciamento de CFC, desse contrato de prestação de serviço, que muitos CFCs trabalham sem contratos, né? E é através desse contrato que você vai acionar essa pessoa aí para receber esses valores que você tem a ver com ele. Então, a dica que a gente dá terminou a carga horária, lança o certificado, né, Wagner? Porque o que vier dali para frente vai evitar amolações, desgastes aí entre a empresa e o seu cliente, né? Perfeito. Então, Wagner, assim, creio eu que não ficou dúvidas. Os CFCs que estiverem em dúvida, pessoal, pode mandar as mensagens no grupo, a gente está aqui com uma equipe, tá? Para poder ir lendo as mensagens, as dúvidas também, a gente já deixou aberto aí para quem quisesse, né, perguntar, participar, mas podem continuar. Se for surgindo, né, Wagner, algumas dúvidas aqui, a gente está aqui para esclarecer, tá?
quanto à validade dos processos dos candidatos, porque agora a gente estava falando aí da pessoa que já é condutor, né? Ele já é condutor, ele já tem ali o exame e estava tendo essa falha, infelizmente, no sistema. Quanto ao candidato hoje, nós tivemos aí, relembrando o cenário, né? Nós tivemos as necessidades, as medidas emergenciais que vieram para abarcar os candidatos nesse estado pandêmico, com todas essas dificuldades, e dos itens que veio para beneficiar, foi o congelamento dos prazos. Então, hoje a gente já sabe, né, que o decreto aí, teve o vencimento do decreto de estado pandêmico, no dia 31/12, salvo engano. Então, o CONTRAN, o SENATRAN, os DETRANs tiveram que ajustar, né, voltar, entre aspas, à normalidade. Mas aqui em Minas a gente teve aí uma cerejinha no bolo, né, a gente teve um algo a mais nessa validade aí dos processos. Então, também eu vou deixar, né, Wagner, se você estiver prontificado a estar falando, ou se você quiser que eu explique, você complementa. Fala aí pra gente. Então, você que sabe, esse ponto é importante, e isso eu gostaria até do pessoal prestar muita atenção, que doravante nós vamos mudar um pouquinho, conforme a Daniela colocou, até o ano passado, antes da pandemia, o DETRAN fazia um pouco diferente de outros estados, usava data de exame médico. Então, esse tema é o que mais mudou, então a gente tem que ter muita atenção como vai ficar o cenário a partir de agora, 2022. Vou falar com muita calma, então. Com a publicação da deliberação 248, no final do ano passado, que voltou a aplicar o disposto lá da resolução 789 no tocante ao prazo, a resolução lá fala muito claramente que o processo deverá ficar ativo durante 12 meses. Só fala isso lá. O DETRAN, se a gente quisesse adotar só esse prazo, a gente adotaria 12 meses. Só que tem uma portaria antiga do DENATRAN que permite o DETRAN aproveitar, foi em 2011 uma portaria, que autorizou, facultou, nós ficamos com a faculdade de poder aproveitar mais um período. E o DETRAN de Minas vai adotar isso também a partir de agora. Então, como é que vai ficar o cenário em 2022? Uma primeira regra muito clara. Os processos que foram iniciados no ano passado até o dia 31/12 de 2021, último dia do ano passado, todo mundo do ano passado tem que concluir seu processo até 31/12/22. Essa regra é muito tranquilinha. Gente, aí o pessoal vai falar assim, mas a pessoa que deixou para fazer exame em dezembro vai ser prejudicado. Toda mudança de regra, isso acontece, uns ficam prejudicados, mas se a gente pensar, igual a Daniela falou, milhares de candidatos foi amplamente favorecido, gente. Então, para a gente usar uma regra, para não ter mais dúvida no CFC, nós vamos adotar o que o resto do país atende. Por todo detalhe, a regra antiga, ninguém sabia direito quando é que o curso ia ser aproveitado. Sabe? O segundo reinício dá uma maior confusão, então vai acabar isso em Minas Gerais. Então, vamos fazer uma regra muito simples. Então, essa é a primeira regra. Processo, repetindo, quem fez inscrição até o último dia do ano passado, todo mundo, até 31/12 tem que concluir o processo. Não tirou carteira, nós vamos zerar o processo. Ele vai eliminar todos os exames do sistema. Outro detalhe, o exame médico do pessoal do ano passado, os mais antigos, ele não chega até o dia 31 de dezembro, ele vai vencer no meio do ano. No meio do ano, perde tudo também. A primeira regra. Essa primeira regra está clara, Dani? Sim. Então, assim, vamos ser bem simplórios, né, ô Wagner? Então, pessoal, voltou à normalidade, né? Voltou à normalidade. Alguns CFCs falam assim, nossa, o que a gente vai falar para os nossos alunos? Desde o início, né, da pandemia, a gente falava, olha, a gente ganhou, vale ressaltar isso aqui, né, Wagner, que o primeiro momento, eles deram um prazo de 180 dias. Logo em seguida teve aquela modificação. Então, a gente estava deixando muito claro isso para os candidatos, né? Olha, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, foi tudo novo para todo mundo, né? Então, a gente pode falar, olha, isso aí já era previsível, que uma hora ia voltar à normalidade. Né? E graças a Deus, a gente, de agosto para cá, né, a gente não teve mais essas regras de fechamento, redução de vagas, coisas que prejudicassem o centro de formação e principalmente os candidatos.
Teve, assim, uma demanda muito grande, né, uma demanda reprimida daquelas pessoas que tiveram seus processos reativados, já puderam entrar e usufruir direto das aulas e dos exames de direção. Então, foi esse boom. Na realidade, não foi que o Detran e a Ciretrans não estavam conseguindo atender por causa da pandemia, né? Na realidade, foi até um ano que a gente teve ali momentos muito, muito bons ali na realidade, né, com a procura, com a demanda bem grande. Inclusive, nós tivemos vários municípios que a gente pediu, que a associação pediu para aumentar o número de vagas, que não marcava aquela quantidade de vagas antes da pandemia. Então, assim, só para a gente voltar a esse assunto, caso o CFC, a gente está aqui para ajudar, para amparar, para orientar, tenha problema com os candidatos nesse quesito, mas eu vou ser prejudicado. Olha, né? Isso aí já é previsível, a pauta já tinha validade, a sua pauta já tinha o seu processo, a gente fala pauta porque fica mais fácil a interpretação do candidato, mas o seu processo ele já tinha essa validade, então só voltou à normalidade, ainda você teve mais 12 meses para ser, né, abarcado aí por esse benefício, por esse prazo. Então, nesse quesito, Wagner, eu acho que não tem dúvidas, né? A gente também está aí com os grupos da associação à disposição também para estar sempre explicando, para estar sempre ajudando, orientando. Mas creio que nessa mudança aí, né? Vamos dizer assim, volta à normalidade, deu para a gente entender bacana, ok? E agora a gente vai, né, para quem abriu 1º de janeiro de 2022. Então, agora, gente, essa que vai ter uma mudança assim, um pouco mais significativa. Então, inscrição a partir do dia 1 de janeiro de 2022. Os candidatos novos. O processo vai valer 12 meses. Então, ele solicitou, e não é mais a data do exame médico. Esquece data do exame médico, gente. É a data do cadastro no sistema. É quando vocês inserem o boletim lá no sistema. Então, candidato não vai ter 12 meses. Olha só aí que vai ter que ter atenção. Passou 12 meses, o processo vai travar o processo. 12 meses, trava. Aí o candidato vai ter 30 dias, até 30 dias, ou seja, o 13º mês, ele vai ter que solicitar o aproveitamento do curso, do processo dele. Se dentro desses 30 dias ele solicitou o processo, o Detran vai abrir mais 12 meses para ele. Wagner, eles não solicitou dentro de 30 dias. Passou o primeiro mês, o 13º mês, o Detran vai eliminar, excluir o candidato do cadastro do Detran. Igual faz todos os estados. Conforme determina também lá um artigo, lá na 789, no artigo 2º da 789. O processo é 12 meses, o Detran vai dar ainda mais 12 meses. Então, ele tem que estar atento nesses 30 dias. E outra coisa, sempre lembrando, gente, que esses prazos, tudo vai estar condicionado à validade do exame médico. Porque vai ter candidato com médico, ele reduz a validade do exame médico. Então, tudo é condicionado à validade do exame médico. Outro detalhe, passou o primeiro ano agora, ele não tirou carteira, ele solicitou o segundo, aí vai ter mais 12 meses. Em 12 meses ele não tira a carteira, 24 meses, zera tudo. Começa a estaca zero. Vamos lá. Vamos lá, Wagner. Então aqui já tem até algumas perguntinhas, porque creio eu que vai ser um assunto vai render ainda algumas discussões, né? Um associado, ele perguntou que ele havia entendido que a validade seria a partir do momento que pagasse a taxa. Então, não vai ser a partir do momento, ele pode ir lá gerar o boletim, o encaminhamento. Quando ele fez esse cadastro, já está contando os 24 meses, entre aspas, né, o 12. Cadastro. Então, é a data do cadastro. Não tem nada a ver com a data do pagamento da taxa. Data do cadastro. Por isso, muita atenção, data do cadastro. Sim, então data do cadastro, ok? Para quem fez essa pergunta, não tem absolutamente, né, nada a ver com a data, a pessoa tirou o boletim, mas só pagou a taxa daqui 3 meses. Já está correndo, já está perdendo, cadastro. Desculpa a expressão, 90 dias, né? A outra pergunta é, quando o candidato não solicita o prazo nos 30 dias, ele terá, nesses primeiros 12 meses também, ele irá perder o exame médico psicotécnico. Tá? Gente, não é isso mesmo? Muito claro, Daniela. Você até me falou uma vez, nós conversamos em off, o exame médico só vale 10 anos para quem é habilitado, para quem tirar a carteira. Sim, e lembrando que tem aquela questão também, né, Wagner, que vale ressaltar,
que o médico ele tem a autonomia de determinar qual que é esse prazo, né? Pode até ser menos também, aquilo que você disse, que tem que ficar atento também à questão da validade do exame médico e psicotécnico, né? E quanto a essa questão, outra dúvida que surgiu é o seguinte, a pessoa teve ali os 12 meses, 13 meses na realidade, porque ele ainda tem os 30 dias ali de bônus para ele requerer a continuidade nesse processo. Ele vai pagar uma taxa de reinício, vai realizar uma nova prova de legislação. Vai. Por quê? Porque a deliberação não contempla a legislação. Ela fala do exame dos cursos e o exame de avaliação física e mental. Então, não se fala em legislação. Inclusive, foi até um pedido seu, Daniela. Você até me fez esse pedido, depois vou deixar isso claro. Inclusive, nós temos um grupo técnico na base nacional, lá no Denatran. Eu faço parte desse grupo também com os coordenadores dos Detrans. Eu coloquei esse tema lá para conversar com os colegas meus, depois que você me sugeriu isso, me pediu, mas infelizmente lá nem na base nacional não foi aceito o grupo técnico dos Detrans. Então, a prova, ninguém concordou em a gente tentar brigar por isso neste momento, tá? Então, a prova tem que ser feita mesmo. Só vou explicar aqui, Wagner, o que foi o pedido, porque a gente estava conversando sobre essas alterações, né? E a associação, a gente sugeriu, então, que quando vencesse esse prazo, a pessoa ela desse continuidade, a prova ela fosse contemplada, né? Ela voltasse a pagar, ela faz ali o pagamento da taxa, efetua o pagamento da taxa de reinício, mas dá continuidade nas aulas de direção. Até porque a gente sentiu isso agora na pandemia e com o fim do reinício, que na direção, até falei, Wagner, até para o Estado isso é muito melhor, porque a pessoa ela não desanima, ela vem, ela já quer reagendar o novo teste, então ela já paga uma nova taxa, é bom tanto para o candidato, quanto para o Estado, quanto para o centro de formação. Mas então, infelizmente, não foi aceito, né? E aí, só para ressaltar essa situação, infelizmente os candidatos vão continuar como já acontecia também, né, Wagner? Exatamente. Nos reinícios, pagando a taxa de reinício, pagando uma nova prova e tendo aí mais... Isto. O Wagner, só para a gente deixar isso bem claro, são 24 meses. Mesmo ele reiniciando aí no 13º mês, ele terá à frente, então, 11 meses. Não, 12 meses. Vai ser a partir... vai ser 12 meses. Mesmo vai ser mais um, nós vamos abrir mais 12 meses. Entendi. Então, não vai ser somente 24 meses, não. Né? Porque você entendeu o que eu expliquei? Olha só, venceu hoje o processo. Eu tenho, hoje é dia 21, certo? Eu tenho até 21/2 para eu solicitar, né, para eu ser abarcado e ter o meu exame médico psicológico válido. Então, eu terei ainda mais 12 meses. Então, não serão somente 11. Uma coisa que eu acho que você ficou um pouco em dúvida. Quando der 12 primeiros meses, o sistema vai travar. Ah, sim. Trava. Sim, verdade. Ele vai travar. Depois, quando você solicitar, vai abrir. Então, quer dizer, você vai ter 24 meses. Entendi, verdade. Então, vai ser a partir dessa data que ele vai solicitar, vai estar contando ali. Então, vai continuar normal ali os 24 meses, ok. Deu, né? Venceu aí o prazo dos 24 meses, começar do zero, né? Exame médico, psicotécnico, inscrição, tudo de novo. Tá. Então, assim, o que a gente sugere, o que a associação sugere, como que a gente vai lidar nessa situação, né? Prezados associados, proprietários de CFCs, instrutores, o que a gente pode estar levando em relação a isso para os nossos candidatos? Que eles priorizem o processo de habilitação, que eles foquem, que eles se programem para vir para o centro de formação para tirar carteira, que eles não fiquem turistando às vezes, né, dentro do centro de formação, porque é difícil, né, gente? Olha o tanto de problemas que a gente tem com pessoas que pagam aí um pacote, vamos dizer assim, de um processo de habilitação e fica ali protelando, 1 ano, 2 anos, 3 anos, depois ainda chega às vezes que é o reembolso do valor que ele pagou, né? Porque ele simplesmente desistiu daquele processo. Então, é uma forma da gente também, através de contrato, deixar isso muito bem explicado, né? Bem expresso mesmo ali no contrato. Se possível, você faz aí no seu CFC um controle de vencimento para você fazer uma lista de transmissão para os seus clientes, né? Para você ter esse controle, esse cuidado. Claro que a gente sabe, né, Wagner, que o processo de habilitação ele é do candidato, ele não é da autoescola, né? O processo ele é aberto no CPF do candidato. Então, é o candidato que tem que ter essa cautela de acompanhar.
mas nós somos empresários, a gente precisa do cliente, né? Então, a gente pode sim, de uma certa forma, se organizar, dar esse suporte, né? Acompanhar, colocar o aluno ali a par da situação, para que ele também venha e conclua o processo, traga movimentos financeiros ali para dentro das nossas empresas. Então, Wagner, creio eu também que esse tema, né? Ele ficou claro e volto a ressaltar, pessoal, quem está assistindo a live, eu divulguei através do meu celular pessoal, em todos os grupos aos quais eu participo, então podem me mandar mensagem no privado se tiver alguma dúvida, tá? A gente está aqui, igual eu falei para você, sempre acompanhando, vendo se o pessoal o que o pessoal está mandando, a secretária está anotando aqui pra gente, né? Eu estou lendo aqui, vendo dos temas, o que vou encaixar conforme a gente vai falando, tá, gente? Porque já tem outro tipo de perguntas que já tá na nossa pauta, mas a gente vai falar um pouquinho mais tarde, tá? Vou tentar também, viu, Wagner, ser breve também, você que tá aí do outro lado assistindo, eu sei que é uma sexta-feira cansativa para todo mundo, mas a gente vai fazer com que venha fluir. Então, se tiver mais alguma dúvida, pode ir nos perguntando aqui, mandando, que a gente vai retirando, tá? Vai explicando aí para vocês. Wagner, vamos lá. Credenciamentos de motopistas, né? Motopista antes era uma empresa, assim, meio abandonada, vamos dizer, né? Não tinha muita exigência, não tinha alvará, não tinha aquelas obrigatoriedades. Eu acho isso muito importante, profissionalizar as motopistas, porque a gente sempre aí, diariamente, a gente recebe vídeos de acidentes, de situações que, às vezes, no primeiro momento, a pessoa abre aquela motopista, não, só quer trabalhar, só quer ganhar dinheiro, só quer facilitar a vida do seu aluno, e na maioria das vezes, né, sem as cautelas necessárias, e acabam expondo vidas, trazendo problemas e até mesmo ações judiciais. Então, foi muito bom esse amparo do Detran, né, junto às motopistas que vêm funcionando, mesmo as motopistas de treino. E o que eu posso dizer, Wagner, é que você disse que vocês têm os grupos, né, das pessoas aí, dos representantes, de todos os delegados, Ciretrans e etc. Só que o que a gente percebe, Wagner, é que o pessoal da Ciretrans, principalmente dos interiores, eles têm muitas dúvidas. E a gente tem, por exemplo, associados hoje que está aguardando vistoria que a Ciretran, desculpa, vou até expor aqui, que nem é interior, é metropolitana, né, bem pertinho aqui da gente, a cidade de Betim. Eles não sabem se é a Ciretran que vai fazer essa vistoria ou se é Belo Horizonte que vai encaminhar. Você pode esclarecer isso para a gente também? Com certeza absoluta. É porque a portaria essa portaria nova que a gente publicou agora, 957, ela entrou em vigor agora, né, nesse ano, na virada do ano aí, e só aproveitando todo o credenciamento agora do Detran, tudo é via SCE, via sistema, tá, pessoal? Isso é muito importante também. Mas, Daniel, a vistoria da região metropolitana em Belo Horizonte, ela é feita pelo Wagner Félix e William de Almeida Alves. Então, faz o requerimento com a gente lá, nós vamos providenciar, tá? É porque eu estou dizendo, mas isso é comigo. É a gente que vai cuidar da região metropolitana e BH. Mas o que eu estou fazendo também? Eu estou usando a minha equipe de examinadores do Dinei lá, que você conhece também. Aí, quando a banca vai lá na cidade, eu estou aproveitando os colegas meus, a gente vai mandar fazer a vistoria. Então, isso é comigo. Se eu estou devendo esse rapaz aí, provavelmente é porque, igual eu estou falando, eu estou de férias, tem quase... Vou voltar essa semana aí, mas é comigo. E o interior do estado é só procurar, né, o secretário-geral da comissão. Não precisa nem usar o delegado, o coordenador, não, gente. Vai no secretário-geral. Eu estou com um grupo, conforme eu falei, que o secretário-geral é aquele... O pessoal já sabe que é aquele examinador-chefe lá do local. Isso tudo a gente resolve com eles, tudo tranquilo, e eles vão providenciar a vistoria aí no interior, tá bom? Ok. Ô Wagner, esses vistoriadores, examinadores, eles têm um checklist para chegar, para fazer, a são própria orientados. Portaria, Daniel, eu já coloquei na portaria no portal. Excelente. Então, eles vão chegar, né? Porque eu vou te falar, porque eu já recebi associados falando assim, a pessoa que veio vistoriar está reclamando da limpeza, isso não compete. Compete, gente. Compete sim, tá lá na 789. Né? Então, isso não é nem o Detran de Minas Gerais, não, né? Na 789, que é a antiga resolução 358. Fez a junção aí da 168, que tratava do processo de habilitação, da habilitação de forma geral, e a 358, que cuidava das entidades, das instituições, né, dos parceiros aí que prestam esse serviço para o Estado.
Então lá fala sim de limpeza, fala da placa de credenciamento da instituição. Então isso não é o vistoriador que está chegando ali que está inventando, não. Então é bom a gente já deixar isso aqui bem claro, que quando você tem uma denúncia no seu CFC, que você recebe ali, né, um investigador, ou quando você vai renovar seu alvará, tá, ou credenciar, tem toda ali, né, essa resolução, essa portaria, tudo certinho, que igual o Wagner já disponibilizou esse checklist, né, que é a própria resolução aí juntamente com o termo de responsabilidade, os demais formulários. Então dá uma lidinha antes, para na hora que o policial chegar, né, que o agente chegar, você já não venha a ser surpreendido. Porque se você está esperando a vistoria, quer dizer que está tudo ok, é o que a gente imagina, né? Então você já dá uma lida, já preste atenção, já dá um ok ali também, faça o checklist, para não ser surpreendido. Wagner, motopista sem limites também, posso abrir, posso credenciar quantas motopistas, né, eu quiser, a minha cidade já tem. Então isso aí, pessoal, é você como empresário, como empreendedor, que tem que fazer um estudo de mercado, se tem clientes para ambos, né? Mas hoje o Estado, ele não está limitando, né? A gente vai entrar mais também nesse assunto, e não está limitando mais esse tipo de empresas, de parceiro dentro dos municípios, das cidades. Então a motopista também ela está abarcada, né, Wagner, por essas regras, né? Por essas limitações, tá? Quantas motopistas, pessoal? Um assunto muito polêmico, eu até falei com o Wagner que a gente ia ver como que a gente ia abordar isso, porque a gente teve, inclusive, a associação, ela até tomou frente há uns anos atrás, fizemos protestos em relação às taxas que começaram a ser cobradas dentro das motopistas, né? Essas motopistas começaram no horário do exame a exigir pagamentos ali dos alunos para realizar o teste, tá? Como que isso ficou decidido? A portaria atual, ela até teve uma modificação, né, Wagner, que já é como diz, vamos dizer assim, uma proteção para a gente, né, um alento aí, que fala dos abusos. E para isso, toda cidade ela tem ali, né, o PROCON do seu município. Então, o cidadão, que ele vê, independente de ser na autoescola, independente de ser no posto de combustível, que está tendo abuso, ele pode fazer essa denúncia. Tá? Agora, qual que é o entendimento hoje, né, Wagner? Eu vou até dar uma palhinha aqui, a gente já falou isso também com vários associados. As motopistas são empresas privadas, o Estado ele não pode entrar ali dentro se não tem uma lei, uma regulamentação que determine um preço mínimo, um preço máximo e falar quanto que essa pessoa tem que vender, ou se ela pode ou ela não pode vender. O que eu não posso, de fato, é colocar preço no serviço do Estado. Que é o que às vezes as autoescolas fazem, coloca lá, escreve lá, taxa de licença de aprendizagem, R$150. Então, eu posso cobrar uma taxa para prestar o serviço, mas eu não posso vincular, né, que aquele serviço ali do Estado é aquele valor que eu estou cobrando do meu cliente, não. Então, a motopista é a mesma coisa. Ela tem ali os seus, né, ônus, tem o seu investimento. As motopistas não pagavam taxa de alvará. Parei onde aí? Só no finalzinho. Então, as motopistas, elas não pagavam, né, a taxa de alvará, tá? Elas só tinham ali o credenciamento, na maioria das vezes, somente um alvará municipal, né? Então, hoje elas têm essa vistoria, tem que fazer a renovação anual. E algumas motopistas, eu falo porque na minha cidade, graças a Deus, a gente não tem essa cobrança de motopista. Então, algumas cidades cobram a taxa para realizar o teste. Qual que é o nosso ponto de vista? O que que a gente tem orientado aos nossos associados? O que eu acabei de falar agora no início, se você sente, se o seu aluno está sendo prejudicado, oriente. Olha, faz uma queixa, vai lá no PROCON, registra, vamos levar isso até o Detran, vamos sentar, vamos ver o que dá pra gente fazer. A gente até já intermediou, né, Wagner, algumas cidades com conflitos, tá? Agora, você não está conformando? Então, gente, hoje o credenciamento está aberto. Abra a sua motopista, né? Não, Daniela, eu não quero abrir a minha motopista, mas na minha cidade tem outras e tem uma que não cobra. Então faz exame naquela que não cobra, que é o caso de Belo Horizonte. Né? Isso que vem acontecendo hoje. Então, o que a gente não pode, o que a associação não pode, o que o Estado não pode é chegar na motopista e falar assim, você não vai cobrar isso aqui. Né? Isso. Então, Daniela, aqui na minha cidade a gente é revoltado que a motopista está cobrando, está sendo abusiva. Junte os donos de CFCs e abra de vocês. Né? Que aí vocês vão conseguir
resolver esse, como dizer, esse impasse com essa pessoa, ou tenta chegar a negociar, traz pra gente, quem sabe a gente também conversa, tenta resolver, a gente leva até o Detran, vê se eles dão um amparo aí pra gente, né? E vou deixar o Wagner também falar um pouco desse assunto bem polêmico. Eu acho que você abordou muito bem, Dana. É exatamente isso que eu ia falar também. Que eles são um credenciamento comum, igual vocês são, as autoescolas são. E, inclusive, agora, conforme você destacou muito bem, eles estão pagando a taxa agora anual, né? De quase R$ 800 a taxa cara. Então, eles estão cumprindo todos os requisitos. Então, eles são uma empresa privada comum. Um detalhe só que eu queria acrescentar nisso aí, Dana, que isso já chegou para mim aqui, foi até bom ter comentado isso. Lá no artigo 13 da portaria, dessa nova portaria, ela fala de práticas contrárias à administração pública. O que já chegou para mim aqui uma vez? Tem determinada cidade, o que ele faz? Ele pega o aluno dele da motopista e dá um valor lá, um exemplo, sei lá, R$ 500 dos alunos dele. E dos alunos das autoescolas, ele majora o valor, ou então ele fica fazendo aquelas promoções, ó, aqui você não paga nada, mas se você de outra autoescola é tanto valor. De tal modo que o cidadão, ele obriga o cidadão a se treinar na escola dele. Aí, nesses casos, aí, Daniela, se chegar uma reclamação disso no Detran, a gente vai tomar providência. É feito, Ótimo. inclusive, e esse artigo 13 fala em descredenciamento. Ou seja, essa prática abusiva de querer obrigar o cidadão a fazer, a usar a motopista, isso o Detran vai entrar. Agora, quanto à questão do preço, como você bem abordou aí, não tem como a gente definir isso. Aí tem um PROCON local que vocês podem também fazer reclamação. Sim, vale ressaltar, gente, que não adianta o CFC entrar, né, Wagner? É o candidato ali que foi prejudicado, é o cidadão que está sentindo lesado que ele tem que entrar, porque às vezes a gente tem alguns CFCs que falam, eu já fui no PROCON, mas você não pode, se você não tiver ali uma procuração, algo do tipo, você não pode representar o candidato. Então, às vezes, não é que a pessoa não tem ali êxito no pedido, a maneira dela pedir que foi errada. Né? Então, você tem que orientar o seu aluno, orientar o seu candidato que sentiu lesado para que ele, né, possa agir da maneira correta, tá? Mais alguma coisa, Wagner, sobre esse assunto? Não, Tá tranquilo. tranquilo? É só lembrar no pessoal, Daniela, aproveitando aí também, ó, gente, tem muitas autoescolas, um detalhe muito importante, até bom. Eu tenho um grupo de secretários gerais, eles vão começar a exigir a portaria renovada lá. Então, já tem muitas motopistas que já estão vencendo agora, no início do ano, o credenciamento. Então, já providencia renovação, tá, pessoal? E a renovação tem que cumprir os requisitos da 957. Ok. Uma coisa muito importante, Wagner, que eu gosto de falar muito com os proprietários de CFCs, que eu já vou até adiantar um pouco aqui em relação ao credenciamento de novos CFCs, é que na hora que a gente lê a resolução, né, a 789, a gente não presta atenção que diz assim, ó, o nosso credenciamento ele é anual, né? Porque as pessoas falam, não, todo ano esse negócio, todo ano. É porque o nosso credenciamento, ele é anual. Então, a gente tem sempre que estar cumprindo essas regras, né? E etc. E para estar continuar aí com o nosso alvará, sendo parceiro, prestando o serviço. Só para a gente encerrar, Wagner, essa questão da motopista, chegou uma pergunta aqui, você ressaltou a questão que está vencendo, né, os alvarás. Um proprietário de motopista, ele quer saber onde ele acessa para ver. Como eu não tenho motopista, eu não vou saber responder. Onde que ele acessa para ver a validade do alvará da motopista dele? Então, notar bem. Primeira coisa que tem que fazer, ele vai lá no portal do Detran e pesquisa na portaria, ele vai localizar a portaria dele. Eu não sei se ele já tem esse cidadão. Pegou a portaria dele, ele vai tomar cuidado, é o seguinte, a portaria 786, ela fala em 2 anos. Então, ó, a 786, 2 anos. Então, vai pegar a portaria dele, vai contar 2 anos, certo? Depois ele vai pegar a portaria 410 do 21, ganhou mais 6 meses. Ou seja, vai pegar a data da portaria dele, contar 2 anos e 6 meses. Aí sim ele vai cumprir a 957. Ótimo. E agora, sendo sistematizado, vai ser igual ao centro de informação. Ele vai conseguir entrar, vai ter ali o documento impresso, né? Tudo certinho. Ok. Quero também, pessoal, trazer um recado aqui. A gente vai entrar nesse assunto, mas o Sebastião, essa semana ele pediu, né, que eu comunicasse aos CFCs que a migração, né, Wagner, do setor administrativo do Detran e da João Pinheiro, ele já está
sendo deslocado para a cidade administrativa e em grande parte para as UAIs de Belo Horizonte. Então, ele já está pedindo para que os agendamentos de cadastros biométricos de instrutores e diretores já comecem a ser feitos nessas UAIs, tá? Em Belo Horizonte, Barreiro, Praça 7 e Venda Nova? Isto. Venda Nova, né? Para que as pessoas não agendem lá, porque senão vai ter ali, infelizmente, né, uma viagem perdida. A gente vai fazer também uma mensagem para postar nos grupos em relação a isso, porque pela previsão que até o dia 12 de fevereiro, mais tardar, né, já venha acontecer essas mudanças aí, tá? Então a gente vai fazer uma mensagem também, colocar com formalidade nos grupos aí, para que vocês não venham esquecer e já venham fazer os próximos agendamentos nas UAIs, ok? Então vamos lá, Wagner, o tão esperado, né? Credenciamento de CFCs. A guerra. Estou brincando. Então, Dani, primeiro assim, o que é importante deixar bem claro aqui esse ano nós elaboramos a portaria, inclusive a divisão de habilitação, a gente segue o que o governo determina. Nós fizemos inclusive mais de uma portaria, fizemos 3 portarias ali, na verdade, para ver qual que ia ser as diretrizes do governo, se a gente ia continuar aplicando a limitação do decreto 45762, né, que abriu só onde tinha cidades que não é contemplada, que inclusive eu entendo também que facilita a gente, né, fiscalizar tudo, mas aí o que aconteceu? Então, pela orientação já divina de cima para baixo, né, ficou determinado que realmente não tem limite mais. Então, nós recebemos ordem e o Detran, então, publicou a portaria 24, né, que hoje não tem limites para abrir o CFC. Sim. E o CFC também, agora, em vez de ser como já falei, pelo sistema SCE, a qualquer tempo, a qualquer hora, o interessado cumprir os requisitos da resolução 789 e da portaria 24, ele pode requerer o seu credenciamento. Sim. Eu quero pontuar algumas coisas, né, que eu reli várias vezes, né, a gente vai, às vezes, dependendo do momento que a gente lê, a gente tem um outro entendimento, acaba gerando dúvidas, mas o que eu posso, né, falar assim, se eu estiver errado, você me corrige, tá? O que eu percebi é que nas questões estruturais não modificaram nada, né? Não modificaram, continua, ou seja, vale ressaltar que a portaria número 24 do Detran de Minas Gerais de 2022, foi 22, né, ela foi publicada, dia 17, isso. Não é isso mesmo? Isso. Então, o que acontece? Essa portaria, se vocês, não sei se todo mundo já teve acesso, é a 789, né, resolução isso. 789. Então, o Detran não pode fugir dessa realidade, tá? Isso. Então, o que eu quero bater numa tecla aqui, Wagner, que o pessoal tem me perguntado muito. Daniela, eu estou comprando carro, estou comprando moto com um prazo que foi cedido, que o CONTRAN, juntamente com o SENATRAN e os DETRANs, acordaram de prorrogar, né, automóvel 10 anos. Então, pessoal, isso para quem está credenciando não existe, tá? Isso é para os CFCs que estavam aí enfrentando o estado pandêmico, estamos enfrentando ainda, né? A dificuldade em comprar veículos novos, em trocar veículos, esses preços exorbitantes que estão sendo praticados. Então, isso aí, como se diz, foi um amparo que a gente teve, tá? Foi um benefício que abarcou os CFCs que já são credenciados. Hoje, se eu for abrir um CFC A e B, né, ou com todas as categorias, eu tenho que cumprir o requisito da 789. Que é motocicleta 5 anos, automóvel, né, veículo de 4 rodas aí os 8 anos, veículos de grande porte 15 anos. Então isso. Não aqueles benefícios de mais um ano, não vai existir isso para quem está, não existe isso para quem está fazendo o primeiro credenciamento, né, Wagner? Perfeito, Daniela, exatamente. E outra questão que eu observei, algumas coisas mudaram, né, em relação ao formato, porque antes era um tal de pasta, de desempate. Então, o fato de não ter mais o entrave dos limites aí por habitantes, o que acontece? Se você cumpriu todos os requisitos, tá? Dentro de um prazo de 60 dias, iniciei hoje o meu processo, dia 21 de janeiro de 2022,
Eu tenho 60 dias a partir de hoje para estar com toda a minha documentação completa. Daniela, se eu não conseguir tramitar, Wagner, se eu não conseguir tramitar, eu vou perder? Você vai começar da estaca zero novamente, tá? Tranquilo. Não é isso mesmo? O Isso. sistema chama SCE, Sistema de Credenciamento Eletrônico. Então, para que você venha ter esse acesso, como é tudo eletrônico, as empresas já necessitam de estar com um certificado digital. Não é isso mesmo, Wagner? Não consegue tramitar documentação nenhuma sem o certificado digital, né? Então, você vai entrar, vai fazer o seu credenciamento, vai tramitar a sua documentação e pode, se tiver tudo certinho, dormir tranquilo, porque não tem isso de você alugar loja, ser reprovado, você contratar pessoas, ficar pagando pessoas em casa e no final das contas, né, não ser credenciado, tá? Agora, Wagner, a associação, a gente até já teve alguns atritos, né, não com o Wagner, porque graças a Deus o Wagner ele sempre respeitou demais a associação, inclusive o Wagner em alguns momentos até intercedeu por nós, falando assim, doutores, eles só representam a vontade dos associados deles, né? E isso, assim, é muito louvável. Quando a pessoa ela reconhece isso, porque algumas pessoas acham assim, a Daniela da associação está fazendo isso. Não, a gente é provocado para tomar tal decisão. Então, Wagner, a nossa associação, ela sempre, né, muito democrática, a gente respeita a vontade da maioria. Então, eu quero deixar claro aqui, a gente já conversou isso com o doutor Eurico, já conversou isso com a doutora Maria Alice, com o Wagner Félix, com o doutor Joaquim, que a associação entraria com uma ação para impedir tal, né, abertura de forma, entre aspas, desregrada de CFCs, tá? Então, a gente tem hoje uma ação, ainda ela não foi julgada, mas a gente já pede, já mostra ali, né, toda a nossa intenção, onde que a gente acha que não está legal. Ah, mas quer dizer, Daniela, que se eu começar eu vou perder? Gente, a gente não sabe, a gente ainda não tem, a nossa ação ela não foi julgada, tá? Mas a gente quer deixar isso claro, por quê? Porque inclusive a AMP está prestando serviço, né, ali, dando a assessoria para as pessoas que estão abrindo o CFC. Então a gente é muito transparente. A gente tem essa ação por quê? Porque 52% dos nossos associados exigiram que a AMP tomasse uma postura contrária a essa portaria que já seria publicada, tá? Então a gente gosta de ser transparente, de falar e deixar isso tudo certo. Alguma coisa, Wagner, que você quer pontuar? Não, vocês estão certos, é um direito seus, cabe a gente acatar as orientações e as devidas dos poderes superiores. Sim, é porque, igual eu falei, a gente é parceiros, né? Mas isso não atrapalha a gente em nada, viu, Daniela? Isso, pelo contrário, eu falo isso muito com outros representantes também. É um direito seu. E a gente entende perfeitamente, Daniela, que não está na sua mão, não. Isso também, isso não tem problema nenhum, não, gente. Isso é normal mesmo. Um país democrático isso é livre. Vocês têm que estar certo. Exatamente. Então vamos lá. Outro ponto, né? Além desse sistema eletrônico, que é igual eu falei, é uma coisa que traz aí também, né, o Wagner, a igualdade, né? Então uma pessoa fez tudo certinho, cumpriu, independente de ela ser um CFC grande, ser um CFC pequeno, ele vai ter o direito de trabalhar conforme a estrutura dele. Eu quero explicar uma situação, Wagner, que muitos CFCs não entendem. O que é o CFCA, o que é o CFCB e o que é o CFCAB e o CFCABE, né? CFCA é aquele que tem todos os tipos de cursos teóricos dentro dessa instituição. Curso teórico técnico para primeira habilitação, curso de atualização, curso de reciclagem para condutor e infrator. Então, se eu tenho um centro de formação que é só A, é esse tipo de serviço que ele foi credenciado para prestar. Se eu quero ter um centro de formação que cuida, que atende as pessoas na parte prática e teórica, então ele tem que ser AB. Não quer dizer que é de motocicletas e automóveis, não. É parte prática e parte teórica, tá? Então a categoria B, ela abarca, ela abrange carro, moto, motocicleta. Mas se você, né, quer ter ali o caminhão, você vai ter que cumprir o que está na resolução. Se você quer ter o ônibus, você vai ter que cumprir o que está na resolução, o que está na portaria, ok? Ô Daniela, eu comprei aqui um ônibus, mas eu já escutei isso muito, mas na minha página do Detran continua AB, não mudou para D. Não vai mudar. Assim que você registra o veículo, né, um prazo máximo de 48 horas, ele já vai constar, você já vai conseguir emitir licença, porque ele já vai constar na frota do seu CNPJ, ok? Se é um centro de formação
né, que presta o serviço de cursos especializados. Quais são esses cursos especializados? Mototáxi e motofretista. Então, ele vai ter lá na sua descrição, lá, junto com o seu CNPJ, com a sua Ciretran e o número de vagas, vai ter assim, ó, A, B e E, que é de especializados, que são esses cursos diferenciados também que o centro de formação ele pode prestar. Se você hoje quiser, né, Wagner, abrir um CFC somente para a categoria A, você pode abrir. E eu quero deixar isso claro, porque pode haver algum entendimento que se você credenciar só para A, futuramente, se você tiver demanda para a prática de direção, você pode também aderir veículos conforme as categorias que você quer atender. Não é isso mesmo, Wagner? Certinho, Daniela, tá perfeito. Então, ótimo. Pode ir pontuando aí se ficar Tá alguma indo coisa... bem. Tá Alguma indo coisa bem, para pode trás. ir. Então tá bom. Daqui a pouquinho a gente vai encerrar. Calma aí, viu, gente? Segura as Tá pontas aí, tranquilo. pessoal. Outra situação é a vistoria. Você pode explicar isso pra gente, Wagner? Porque, né, não sei se a maneira que eu venho explicar possa gerar as dúvidas. A gente tinha ali um perito que vinha no centro de formação, tinha que deslocar, às vezes, na delegacia da cidade, só tinha um, aí o cara estava de férias, com Covid, ficava totalmente inviável essa vistoria. Como que isso está funcionando agora? Você Então, explica pra Daniela, isso gente? acho que foi um ganho para vocês também e para nós também. Que você falou que o perito é um cargo dentro da Polícia Civil muito limitado. Às vezes um perito ele atende 20 cidades. Então ele é sozinho. Então, e nós trabalhamos, nós não vamos usar mais o perito do Instituto Criminalístico. Nós vamos usar os componentes da comissão examinadora para fazer essa vistoria para a gente. Ok. E continua a mesma regra, né? Se a Ciretran, o CFC, ele é na capital, os entes lá do Detran de Minas Gerais. Se É. é em Ciretrans, a vistoria continua sendo feita pelos membros da Ciretrans. Isso. Isso mesmo? Vai ser solicitado Perfeito. lá, né? Mesma regra da motopista. Ok. Agora, Wagner, em Belo Inclusive, lá na Horizonte... portaria, só para deixar claro, lá fala, inclusive, que lá deixa que vai ser a SAF, né? Com Isso que eu ia perguntar. o apoio do Tião ali, do setor norte do Tião, da região metropolitana BH, e as regionais com o pessoal deles lá. Excelente. Então, o ASAF continua também tendo esse atendimento. Ajudando. Ok. E o protocolo ele é feito lá na entrada do Detran, no setor de protocolo, ou o dono de CFC ele pode subir? Então, Daniel, só houve uma mudança aí, que agora, como é tudo pelo SCE, Sim. então, quando já entrar com a solicitação, tem um pré-solicitação, já vai disparar para o setor do Tiãozinho para ele já providenciar as vistorias. Excelente. Fantástico. Muito bom mesmo. Deixa eu só colocar aqui e ressaltar, né, a questão dos 60 dias, porque muitas pessoas... se eu abrir até quando? Até quando que essa portaria vai ficar aberta? Então, são fatores diferentes. Se você abrir o processo, você tem 60 dias para concluir, né? Sujeito, se não concluir dentro do prazo de 60 dias, a refazer o seu processo, tramitar toda a documentação de novo e etc, tá? Lembrando, né, Wagner, que hoje, diferente aí das demais épocas de credenciamentos, a taxa ela é praticamente uma das últimas coisas que a gente paga, né, que é gerado. Só depois que está Isso. tudo ok, que o próprio sistema já gera a taxa DAI para a gente fazer esse pagamento, tá? Efetuar o pagamento dessa taxa. Perfeito, Daniel. Ok? Você leu bem. Nossa. Quanto à questão da portaria, a gente só tem ali que ela entra em vigor a partir daquela data e não tem prazo de validade. Então, ela ficará válida até que outra venha, né? E a suspenda, e a prorrogue, e etc. Não é isso, Wagner? Então, Perfeito, Daniel. Isso mesmo. ok. Então, também por prazo indeterminado, essa portaria até que outra venha, entra e a substitua. O atendimento na sede, Wagner, eu falei da questão do Sebastião, está aqui na nossa pauta, mas tem alguma coisa que você tem interesse em pontuar? Tem, só para deixar bem claro, né, que eu acho importante também, porque muitos CFC, eu conversei com alguns donos de autoescola, eu estou indo na área de exame também, esses arovaguenses estão sentindo dificuldade do servidor deles ir lá no Detran, como está tendo atendimento lá. Então, gente, já está alinhado com o AI também, o AI vai atender o CFC, viu, Daniel? Vai ter um guichê lá para atender vocês. E continuando colocando uma equipe muito forte no site nosso, lá, os pedidos pela inscrição
policiacivil.mg.gov.br, a equipe da Ana lá, e por determinação da doutora, esse e-mail é respondido diariamente, tá, Dana? Se tiver demorando até, se sentir que eles estão demorando a responder, se der reportes para a gente, que a princípio é para responder todo dia, para vocês não ficarem desamparados, tá? Ok. Ô Wagner, chegou mais uma pergunta aqui em relação à motopista, né? Que fala o seguinte, que às vezes a motopista, ela usa do artifício de ser o proprietário da motopista para vender mais barato em Então. função de lucrar com as taxas que cobram no dia dos exames. Esse tipo de atitude, ele é abarcado pelo artigo 13 da 957? Ou você acha que Dani, foge? o que então, esse caso, quando a gente estava discutindo esse detalhe, eu comentei isso que essa colega aí comentou, porque eu já vi situações, inclusive foi até uma cidade que você comentou mais cedo comigo, lá do norte, lá de Minas, lá. Sim. Aí o cara estava colocando uma cor de tal forma, um exemplo, eu não sei, vou te dar um exemplo clássico, vamos supor que 10 aulas de categoria A vocês estão vendendo aí, vamos supor, por R$1.000, um exemplo. Aí como ele é dono da motopista, ele vai e coloca uma propaganda de 300, um exemplo assim. Aí você vê, olha só, essa situação fica uma coisa. Aí, nesse caso específico, eu conversando com a doutora, a gente entende que cabe à delegacia. Eu usaria o artigo 10 do artigo 3 para resolver isso. Faz essa denúncia, porque o que acontece? Já tem. Porque vocês devem ter uma planilha de custo, eu não sei como é que funciona isso. Então, se o cara está colocando um valor assim, que não tem a condição de um concorrente praticar, aí ele está usando esse benefício da motopista, ele está sendo. Essa é uma prática contrária, até entre vocês aí. Caberia se um pedido, uma representação junto a Ciretran ou Detran. Sim, inclusive, né, para quem fez essa pergunta, e creio que várias outras cidades também possam ter esse tipo de problema, a gente tem um órgão que chama CAD, né, ele trata desse tipo de concorrência desleal, né, então, ou seja, a pessoa que ela tem ali uma empresa, mas que ela está utilizando, né, para prejudicar outra, então acho que também pode ser discutido com o nosso jurídico, então pode chamar a gente também no privado, que a gente orienta, a gente vê de fato o que está acontecendo, se tem prova, né, Wagner, porque outro problema que a gente tem é que às vezes as pessoas trazem denúncias pra gente, mas não adianta falar, né? Não é nem má vontade da gente. Não prova. Então não tem como, gente. Tudo que a gente fala, a gente tem que sustentar. Né? Então, para sustentar, já traz tudo prontinho pra gente, fotos, tudo certinho, prejuízo de alunos que vocês estão tendo e etc. Mensagem de WhatsApp de pessoas falando que não vai fazer com você porque lá eles fazem mais barato porque a motopista é deles. Então, esse tipo de coisa, assim, traz para a associação, que a gente tem um corpo jurídico muito competente e a gente vai tentar resolver essas questões aí, tá? Juntamente com vocês. Wagner, a gente pode falar também aqui sobre algumas CNHs e PPDs, né? Porque embora a associação ela seja de CFCs, mas aquilo que, como se diz, prejudica ou atrapalha a vida do nosso cliente é problema dentro da nossa recepção, é problema dentro do nosso centro de formação. E a gente teve aí alguns lotes, né, que saíram com foram emitidos aí com alguns erros. Você pode falar para a gente aqui perto, Sim, tá? Daniela, esse ponto é muito importante. O que acontece também? Principalmente tem o pessoal do interior que às vezes o cidadão ele passa, ou então a carteira meio de instrutor demora demais. Aí o candidato chega na autoescola, eu tirei carteira, mas a carteira não chega. Então, isso é até bom para esclarecer, gente. O Denatran, ele controla os vínculos dos instrutor e do dono da autoescola do CNPJ lá. Então, tem esse vínculo. E tem um tempo atrás, o Denatran não foi muito claro como esse controle. Aí em Minas Gerais, nós pegamos os vínculos, jogamos os vínculos lá, nós não fizemos casamento com a base nacional. E agora a gente está tendo muito problema com isso para ajustar os vínculos. Mas o que eu quero deixar bem claro, quando o candidato chegar no CFC e reclamar que a carteira não chegou ainda, vocês podem, por exemplo, passa para a associação, depois eles mandam para a gente, que a gente vai pontuando esse pessoal que está cobrando. Mas eu quero deixar bem claro também que o Detran, a doutora Maria Alice, nossa equipe toda, nós estamos em reuniões semanalmente com a Prodenge e pedindo uma solução urgente para acabar com esses atrasos CNH devido a vínculo. Tanto o lote das carteiras do instrutor como da habilitação. Inclusive, na virada do ano, nós tivemos a reunião. Então, nós temos uma promessa da Prodenge que vai acabar com esses problemas de lote, de CNH, de instrutores e também a demora na confecção das carteiras para quem tirou carteira. Ótimo, excelente.
Sobre esse tema a gente não teve, né, perguntas, porque também assim, foram casos esporádicos, não são, a demanda não é uma demanda muito alta, mas estava acontecendo infelizmente, né? Wagner, você, juntamente com demais, né, pessoas aí da equipe técnica, nos presentearam aí com o manual da banca examinadora atualizada, né, porque demorou muito, né, para isso acontecer, a gente sabe das limitações e etc, das dificuldades, mas a gente vinha sangrando muito com esses problemas, né, algumas exigências, chegava na hora do exame, o examinador mandava desligar sensor de ré, a instrutora, coitada, não sabia nem onde fica a parte de fusível lá no veículo, e tem que pegar, e etc. Então, resumindo, né, a gente teve aí alguns avanços, eu gostaria que você conversasse com a gente também sobre essas mudanças, assim, os pontos principais que você acha que mudou. Quero parabenizar porque, gente, a tecnologia está aí para facilitar a nossa vida mesmo, olha que maravilha, né, a gente aqui agora, nesse momento, pessoas de toda parte do estado acompanhando, então, não tem por que os órgãos, as instituições não acompanhar também, né? Então a gente teve esse avanço aí, como que está sendo repassado isso, porque às vezes a gente ainda tem alguns lugares que o pessoal cria caso, isso não pode, que o exame é diferente, como assim, né? Se a gente tem ali as portarias, tudo que rege, né, aquele estado, então a gente quer saber como que tá, o que você tem assim de mais importante para falar para a gente desse novo manual. Então, pessoal, isso é outro ponto também muito importante, tá? Esse estudo, esse manual que nós publicamos. Lá no manual, primeiro, o pessoal tá, Daniel, tá todo mundo tendo tranquilidade de acessar lá, né? Sim, eu creio que Tá lá sim. no portal do Detran, na Educação de Trânsito, lá do lado direito tem um manual, está publicado no site. Então, o que a gente pede? O instrutor, é muito importante o instrutor tirar um tempinho para ler o manual. Sim. Porque ele vai ter. Gente, por isso que logo no início da nosso encontro aqui, eu falei que eu tenho um grupo de secretários gerais em toda a Minas Gerais. Eu tenho um grupo com todo mundo. Nosso grupo, a gente debate muito sobre isso. Quando eu falei lá no grupo, que o manual, quem autorizou o manual não foi o Wagner, não. Foi o diretor do Detran. E para vocês terem uma ciência aqui, para ficar muito claro aqui, gente, todas as delegacias têm os delegados regionais lá. Mas a banca, o examinador, quem controla o examinador, quem nomeia é o diretor do Detran. Um exemplo, só para vocês entenderem. Hoje o diretor do Detran ele pode tirar um examinador de qualquer cidade de Minas Gerais. Então ele é o chefe da banca examinador. E o manual quem assinou foi o diretor do Detran. Então ele tem que ser cumprido. Não adianta o examinador querer fazer diferente. Então, se o instrutor denunciar, falar que está cobrando diferente do manual, ele vai ter as consequências dele. Então, o manual, nós fizemos, resumindo, tirando muitas coisas que estavam lá desnecessárias, fizemos ele mais compacto. Mas uns pontos importantes um exemplo, tem examinador do interior, os mais antigos, eles estavam comandando exame com bom senso, e fica o examinador sentado lá atrás assistindo sem fazer nada. Nós já resolvemos isso. Compete o examinador da frente comandar o exame e o de trás ficar com bom senso assinalar. Na baliza, o bom senso fica dentro do carro com o examinador e o de trás observa ali se vai bater ou não. Outra coisa, sabe essas marquinhas que vocês colocam no carro? Pode ter a marquinha. O examinador não pode tirar a marquinha de carro, não. O carro só não pode fazer exame em carro com câmbio automático para o cidadão comum. Com esses avanços de tecnologia, auxiliar de arrancada, câmara de marcha, isso tudo está tudo liberado. Não, examinador, não, já falei no grupo secretário, não é eu que decisão, foi da chefia do Detran. Então, eles não têm que criar casos com isso. Inclusive, eu já falei com os examinadores que tem outros meios deles avaliar, não é uma câmara de ré. Porque se o candidato for fazer a baliza ou não para a câmara de ré, o que vai acontecer com ele? Vai ser reprovado, ele tem que olhar para trás. Não é a câmara que vai decidir. Então, o examinador tem que acompanhar a tecnologia também. E uns detalhes lá também que a gente colocou, mudou um pouquinho a vestimenta do candidato, do instrutor, é bom olhar lá também. E muitas coisas ficou mais para o exame mesmo, o dia a dia do examinador. Então, por isso que eu incentivo aqui os instrutores, né, ter ciência e dar uma leitura, que o manual ficou mais curto e melhorou a leitura. Então, em síntese, é isso. O que estava muito pegando esse negócio de carro, não poder fazer exame. Mas é que a escola vai fazer. Se a lei fala que o carro tem que ser quase novo. E onde que ele vai comprar carro sem isso? Então, isso aí o Detran resolveu esse problema. Excelente. Wagner, eu quero pontuar duas situações aqui que eu leciono, né, para o curso de examinador.
e até mesmo em cursos de instrutores. E eu gosto de falar muito que as pessoas padecem por falta de conhecimento, né? E o instrutor que ele não conhece como que é do outro lado, o que o examinador pode, o que ele não pode fazer, lembrando, né, que todo servidor público, ele é abarcado pelo direito administrativo. Então, tudo que ele vai fazer está dentro da legalidade. Então, se um examinador chegou, viu um instrutor de CFC, proprietário de CFC, o examinador chegou e começou a te exigir, pergunta ele onde está a portaria, de onde que ele tirou isso. Vale ressaltar que toda banca examinadora, ela tem um secretário, ele não está ali de enfeite também não. Ele está ali para qualquer tipo de ocorrência. Quando eu falo ocorrência, é qualquer anormalia, qualquer coisa normal que aconteceu, você pode levar lá junto ao chefe da banca, desde que você tenha presenciado, né? Não estou passando pano para ninguém aqui, mas às vezes a mulher desce, a pessoa desce do veículo, pode ser o jovem também, né? E fala assim, o examinador estava me cantando. É uma situação que você tem que conduzir esse candidato, essa candidata. Mas você não vai servir de testemunha, você não presenciou, né? Então, tudo ali tem a limitação. Agora, qual que é o problema que às vezes a gente tem hoje e que eu chamo a atenção dos diretores de ensino para isso? Porque isso é dever do diretor de ensino, quando ele vai contratar e ele tem que acompanhar os instrutores que eles têm dentro do CFC. O instrutor, ele tem que conhecer o manual, assim como ele tem que conhecer as funções dele, quais são os deveres do instrutor, né? E daí, a partir do momento que ele está apresentando um aluno para o exame, o consenso chama consenso de consentir. Então, o resultado, quem tem a técnica, é o examinador e o instrutor. O aluno, por que ele sai do carro e fala assim, eu não fiz nada daquilo que o examinador falou? Porque ele não entende, ele não tem a técnica. Então, você, instrutor, você tem que acompanhar o seu aluno ali na hora do resultado, através desse consenso, para não acontecer esses abusos. Depois o aluno entrar no carro, né, Wagner? E falar que o examinador mentiu, mas é porque não teve o entendimento, né? Quanto a questões das marcações, a gente teve um problema ali na Gamileira, inclusive na época mesmo, o chefe, né, a gente ligou, eles ligaram lá na Gamileira e de prontidão resolveu esse problema, estavam retirando as marcações dos veículos. Eu vou dar, viu, gente, a minha opinião e o que a gente orienta. O aluno, eu já entrei dentro de veículos para dar assessoria em autoescola e o carro parecia um circo. Tinha assim, Wagner, de direita e esquerda. Meu amigo, minha amiga, se sua aluna não sabe o que é direita e esquerda, essa pessoa está preparada para o trânsito? Não tá, não. Mas é igual o Wagner falou, tudo bem, você quer colocar. Aí tinha assim, ó, P, C, N, D, L, um monte de coisa. Cara, como que em 5 minutos a pessoa vai conseguir ficar olhando isso tudo, né? Então, passa a reaver as suas técnicas, as suas didáticas. A gente sabe que tem muita dificuldade. Agora, não tem como, pessoal. Sem marcas, não tem como a gente fazer manobras, né? A gente precisa de referência para tudo na vida. Então, a gente sabe que as referências, elas nos ajudam muito. Agora, uma pessoa que chega no cruzamento, que não sabe o que é direita e esquerda, então você tem que estudar uma nova técnica aí, porque eu acho, igual eu tô falando, a pessoa vai deixar de prestar atenção no trânsito para ver qual que é o D, qual que é o E ali no volante, né? Então, assim, são coisas que é pra gente refletir, não que é proibido, tá, gente? É só, igual eu tô falando, é só uma sugestão mesmo, pra gente passar, nós, diretores de ensino aí, tratar melhor os nossos instrutores, tentar achar formas aí, técnicas melhores para ensinar, deixar os candidatos mais preparados e até menos nervosos ali na hora da prova, né? Porque eu acho que esse tanto de informação ali acaba deixando o candidato um tanto quanto nervoso, né? Ô, Wagner, uma pergunta que veio por causa da banca examinadora, o nosso associado, ou CFC não associado, não sei, ele pergunta o seguinte, a banca foi atualizada e as provas teóricas Também foram atualizadas? já atualizamos todas, viu, Daniel? Pode ficar tranquilo. Todas. Olha só, boa pergunta também. Algumas regionais, eles tiraram muitos xerox. Antes, aí mudou a lei. Aí o delegado regional entrou em contato com a gente. Alguns lugares, o que eu alinhei com o delegado regional? Doutor, e com orientação da nossa chefia. Chama os CFCs, orienta o pessoal, fala, gente, eu tenho um estoque muito grande de prova. Se eu deixar isso muito claro para os CFCs e todo mundo faz uma ata lá, aí sim, em alguns lugares eu usei a prova antiga, porque tinha muito. Mas nós, por parte do Detran, nós já atualizamos. Se alguém está reclamando, talvez, não sei se alguém te falou, reclamou, é porque em algum lugar alinhado com o delegado, nós usamos um estoque que eu tinha
para acabar o estoque. Mas o Detran, toda vez que muda a legislação, de imediato a gente atualiza o banco de dados. Ok. Wagner, mais uma pergunta, ela foge um pouco, a gente até não colocou esse assunto, mas eu vou fazer para a gente dar continuidade a esse assunto das provas. Cidades, a gente sabe que hoje os municípios, né, que não tem ali, não disponibilizam para o cidadão um veículo de grande porte, que a gente sabe que não é um veículo barato, né? Então, alguns municípios não têm muita demanda, então eles fazem compartilhamento de veículos de grande porte. Eu quero ressaltar que esse compartilhamento ele só pode ser feito, né, Wagner? Quando a cidade, o município, ele não tem. Se o CFC tiver o ônibus, tiver o caminhãozinho, tiver a carreta, não pode compartilhar, certo? E vem gerando dúvidas, porque às vezes nós temos alguns ônibus, carretas, caminhões que estão com 3 logomarcas. É errado? Eu, particularmente, já orientei que é errado, porque o veículo tem que estar caracterizado pela resolução com o registro, o telefone, né, do centro de formação a qual ele pertence. Eu acho que, assim, não sei, vou tirar o ponto de vista como que eu venho orientando, que o candidato, ele na hora que ele compra dentro da Autoescola Avenida, ele tem que saber, um exemplo da autoescola particular e etc., ele tem que saber que aquele ônibus vai ser prestado o serviço por um terceiro, né, para a gente não, como diz, ludibriar aí o consumidor, tá? Então eu sempre falo, não, a resolução, o meu entendimento da 789, que deixa muito claro que tem que conter, assim como a fachada do centro de formação, tem que conter o nome do CFC, que é, né, o titular, que é o proprietário desse veículo, e aquele candidato que vai ser beneficiado com essa parceria, a gente tem que ser transparente com ele, falar, olha, a gente tem uma parceria com o CFC Belo Horizonte, né, e esse CFC que presta o serviço aqui pra gente. Não é isso mesmo? Então não pode ter o carro igual um circo, né, cheio de nome de autoescola. Mas isso já está acontecendo, Daniel? Está acontecendo. Uai, algumas cidades acontecem. Eu nunca vi isso, sinceramente. A gente orienta. A gente orienta. Agora, se a pessoa quer continuar fazendo errado, aí então o que a gente pode orientar, né, e que o delegado regional também, se chegar essa informação lá para eles, essa denúncia, é que tem que tirar, né, tem que deixar o nome que está no documento do veículo. O Detran credencia o CFC, o carro para um CFC. Exatamente. Isso aí é errado e ilegal. Exatamente. Assim, igual eu falei, pelo meu entendimento da 789 era, né, é muito claro isso aí. Não, né? Isso aí não tem dúvida nenhuma, isso aí não. Excelente, Wagner. Então, ainda só voltando na questão das provas, se estão atualizadas, segue na mesma pergunta. As autoescolas, hoje o centro de formação, né, na autoescola, estou lendo aqui a pergunta, desculpa, elas estão autorizadas a venderem cursos especializados no formato EAD em parceria com outras instituições, que a gente tem aqui as empresas credenciadas em Minas Gerais. As provas dos cursos atualizados não estão vindo com as matérias que o aluno estuda. Essas provas não foram atualizadas? Você tem essa informação para gente? Não tem. Então, peraí, vamos entender direito. Ele está falando Ele está falando agora dos cursos especializados. Ele está alegando que não houve a atualização dessas questões? Pelo que eu entendi aqui, por exemplo, a pessoa está fazendo uma prova, mas não está caindo a matéria do curso que ela formou. Deve ser uma prova... Você consegue buscar essa informação? Se você não tiver, você pode trazer. Um detalhe, o banco de dados, precisa entender, as provas dos cursos especializados foram questões recentes. Nós fizemos agora, tem 1 ano agora. O que eu não estou me recordando aqui, nem na lei federal, que mudou algo que eu tinha que mudar a questão. Eu não estou entendendo essa pergunta, porque as questões são todas novas. Não sei se é isso que a pessoa está querendo. Tá, gente, então quem fez essa pergunta para a gente, refaça para ficar um pouquinho mais claro. Claro, se é igual a primeira habilitação, vou deixar bem claro aqui que a gente atualiza instantaneamente. Eu não sei se você está falando a mesma, que o curso especializado, eu não estou vendo mudança significativa de questões de prova. Mas se esse detalhe, eu confesso que vou ter que dar uma olhada, vou ter que rever isso aí. Eu vou olhar. Se chegar a pergunta completa, eu te passo. Se não chegar, a gente revê isso aí, né? Posteriormente. Então, a gente já falou dessa pergunta do compartilhamento de veículos, né? Ô, Wagner, então, assim, em relação aos temas, né, que a gente abordou, que a gente colocou aqui, está tudo ok. E a última pergunta que eu tenho aqui, né, dos associados e dos donos de CFCs do Estado de Minas, é que foi falado sobre o prazo de 12 meses para os candidatos que
abrirem a pauta a partir do dia 1º. E o candidato que vai tirar as duas CNH simultâneas terá apenas 12 meses para tirar as duas? Mesma coisa também, 24 meses. Um exemplo. Boa pergunta também. Eu fiz inscrição AB, eu tirei a mas não concluí a B, certo? Aí vai, mesma regra. Aí quando ele pagar, um pouco diferente. Quando ele pagar o reinício, ele vai ter mais 12 meses para tirar outra categoria. Muda só um pouquinho a figura. Porque ele foi aprovado numa categoria. Ele está devendo uma categoria. Deu um ano. Paga a taxa. Nesse caso, ele vai voltar 12 meses para tirar outra categoria. Sim, ok. Uma outra pergunta que chegou, não sei se você vai conseguir responder isso para a gente, mas creio eu que isso é questão de desenvolvimento regional e etc. Wagner, doutor Wagner, por que em alguns interiores a prova teórica ainda é no papel ofício e não no computador? Tá. Ô, Dani, o que acontece aí? Inclusive, isso também é comigo, a área nossa também. Isso é comigo, com a doutora também. Olha só, gente, isso também a gente acha um absurdo. Que a nossa prova, inclusive aqui no Minas de Belo Horizonte, nós já tivemos 2 atualizações de provas de computador e tem interior com prova manual. Então, nós já estamos com um estudo agora, até com a doutora Maria Alice, nós estamos até já comprando computador. O nosso plano nosso, alvo nosso, de esse ano que vai entrar 22 agora, a gente acabar com prova manual. Então, inclusive, Daniel, eu não sei se você está sabendo, tem novidades que a gente vai ter, inclusive, acho que você já. Eu vou adiantar um estudo que a gente está fazendo aqui, eu não sei se já tem ciência. A gente está pensando no próximo ano a gente colocar a prova, inclusive, dentro do CFC. É um estudo que a gente está tendo para os CFCs que forem. Vai ter As regras, uma estrutura boa, a gente monitorar e a própria CFC aplicar a prova. Obviamente que não vai ser qualquer CFC, vai ter que ter uma sala, não pode ser a sala de legislação. Então, tudo isso aí com o objetivo de a gente dar fim às provas manuais. Tá, o Wagner, até já vou pegar aí seu gancho. A gente, há quase 4 anos, a gente está fazendo um estudo a nível nacional sobre essa questão das provas. Inclusive, a AMP, esse ano, entregou, né, para o doutor Joaquim, para a nossa representante, nossa deputada estadual, para o doutor Eurico também, para a doutora Maria Alice, o projeto, né, que traz, a gente assim já entregou o projeto totalmente pronto, da forma que funciona nos outros estados, inclusive no Rio Grande do Sul. Então, proprietários de CFCs, esse projeto do Detran e também da AMP, né, que é o projeto que chama Progressão CFC, que quer trazer mais serviços para dentro do CFC, é justamente para beneficiar você, que é um proprietário honesto, você que é um proprietário que preza pelo nome da sua instituição, que não responde processos administrativos, né, ô Wagner, que não mexe aí, né, com fraudes, que a gente sabe, pessoal, onde tem gente, né, onde tem humano tem falhas, tem gente boa, tem gente ruim, infelizmente tem. Então é um estímulo, um incentivo aí, a aplicação dessas provas para facilitar a vida do seu cliente, para ser um ganhar mais para o CFC, né, então a gente assim, Wagner, eu não tô querendo esperar isso até o ano que vem não, viu? Não, ano que vem que eu falo que esse estudo nosso foi ano passado. Sim. 21, é para 22. Ah, tudo bem. Você me deixou satisfeita. Não, porque, igual eu falei com você, que esse estudo foi. Porque quando eu li o seu projeto, a doutora me mostrou, eu li também. A gente já está. Ano passado, que essa 21, a gente estudou muito sobre isso. Quando eu falo essa virada agora, a ideia é a gente fazer, se possível, esse ano mesmo, agora 22. Ótimo. Excelente, porque vai facilitar a vida do Detran, do servidor, né? E eu estive no Rio Grande do Sul, Daniela. Eu visitei as autoescolas do Rio Grande do Sul, visitei como é que são os projetos lá. Apaixonante, né? Apaixonante. Wagner, já estamos na reta final aqui, tá? Então, outra pergunta aqui, Wagner, já vou pegar, porque como tem pessoal, convidei o pessoal também das entidades para participar, entidades, né, que hoje substituiu o nome aí, controladorias. Há previsão de liberação dos cursos especializados no formato remoto para instrutores e diretores? Sim. Talvez eu vou ver se segunda-feira já libero isso. Excelente. Wagner, outra pergunta. Eu estou aqui, ó. Daniela, pergunta para o doutor Wagner se pode ministrar curso de instrutor dentro do CFC, pois dentro da minha cidade está acontecendo. Então, Daniela, olha só, lá 1306, ela em alguns casos, ela permite.
Desde que, volta aquela regra do carro do veículo compartilhado, se não tiver nenhuma empresa que tenha empresa credenciada, a gente colocou isso lá atrás para facilitar a vida do pessoal, permitir usar as dependências. Mas se tiver na cidade uma empresa credenciada, não pode. Sim. Então, Wagner, creio eu que agora, né, assim, a questão das perguntas, deixa eu só olhar com a moça aqui se tem mais alguma coisa pendente. Mas foi bem esclarecedor, né? E a gente vem fazendo aí um serviço nos grupos, ajudando essas pessoas que têm as dúvidas, né? E etc. Então, creio eu que a gente teve aí uma sexta-feira bem valiosa, né? Bem produtiva com essa participação sua, que, como eu disse no início da live, é sempre muito prestativo. A gente chega, né? A gente leva o problema, você resolve o problema. Tá sempre aí escutando o que a gente tem para levar, as demandas, né? Preocupado aí em relação à satisfação mesmo dos CFCs, né? Vou dar uma notícia aqui também, pessoal, aproveitando aqui, Wagner, a live, que a gente falava muito com as chefias anteriores, com o próprio Sebastião Ferraz também, que é uma pessoa que a gente estima muito, que tem, assim, um atendimento, né, diferenciado aí com a associação. E o Tiãozinho agora ganhou, né, mais uma pessoa para ajudar lá no setor dele, não é isso, Wagner? A gente via, né, a carência que tinha no setor do Sebastião, né? A gente sabe que hoje tudo que é órgão público carece muito de pessoal, de pessoas para trabalhar. Então a gente também quer agradecer aí o setor do Sebastião Ferraz, né, que como o Tiago, que é uma pessoa fantástica ali, que atende a gente com muita presteza, com muito carinho também. E mais uma vez, Wagner, agradecer a sua disponibilidade, tá? O seu carisma aí está nos atendendo, viu? Agradecer também aos demais aí que tirou essas horas, né? 1h30 aí da sua sexta-feira para estar aqui com a gente. E é isso mesmo que a gente tem que fazer, a gente tem que conhecer da nossa empresa, conhecer as regras que nós temos aí para que nossa empresa venha funcionar, para que a cada dia a gente cresça mais, a gente aprenda mais uns com os outros. E eu quero dizer que a associação continua aqui à disposição de vocês. O que a gente puder fazer, estiver dentro do nosso alcance, apesar, né, que todos nós somos voluntários, mas a gente faz tudo com muita honestidade, com muita transparência e com muito carinho para vocês. Então podem estar contando aí com a associação, que a gente vai estar lá batendo na porta do Wagner, batendo lá na porta do Ednei da banca, né, para conseguir as vagas. Porque a gente só vai conseguir chegar aí a um nível maior de satisfação, né, Wagner? A partir do momento que vocês trouxerem as insatisfações para a gente estar levando aí para os nossos, como se diz, né, superiores, as pessoas que estão ali à frente desses setores, fazendo com que a coisa tente andar. Então a gente tem que levar essas demandas para que as coisas melhorem aí para a gente. Então, no mais, é agradecer mesmo a atenção de vocês, a disposição, a disponibilidade em estar passando essas horinhas aí com a gente, e vou deixar a palavra com o Wagner para fazer os seus agradecimentos. Não, agradeço, Daniela. Sempre eu estou à disposição, acho importante, né? Às vezes as pessoas não têm muito tempo para conversar com a gente no Detran, e fora do Detran a gente fica mais tranquilo, assim, conversa com mais naturalidade. Eu sempre, quando vocês precisarem, eu estarei à disposição. Agradeço muito, uma boa noite a todos. Muito obrigada, gente. Uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau.